Bem, pessoal, vamos continuar aqui o nosso tópico de propagação, por enxertia. Então a gente já viu propagação por enxertia do tipo borbulia e vamos estudar, a propagação por enxertia via garfagem, certo? Então é uma das mais utilizadas, tipo de propagação nas fruteiras. Então, a garfagem, conceitualmente, é um processo de propagação vegetativa que consiste, nessa justa posição de um segmento de ramo, diferente da borbulia, que é a justa posição de uma gema. Então, esse segmento de ramo ele vai conter uma ou mais gemas, sobre um porta-enxerto enraizado, certo? Para alguns, a gente tem alguns pré-requisitos para o sucesso dessa garfagem. O enxerto e o porta-enxerto eles devem ser compatíveis. Compatíveis, quando a gente fala nessa compatibilidade, já falou lá atrás, essa compatibilidade fisiológica e também anatômica. O câmbio vascular do garfo, ou seja, do enxerto, ele deve ser disposto em contato íntimo com o do porta-enxerto. Então tem que ter o contato com o porta-enxerto, esse câmbio vascular. A enxertia deve ser feita quando o porta-enxerto e o garfo estiverem em condições fisiológicas adequadas. Então eu não posso simplesmente pegar o meu porta-enxerto, ele está no estado vegetativo, de crescimento vegetativo, e enquanto o meu enxerto está lá florindo, está num estágio de lignificação. Então não vai ter essa compatibilidade, não. Eles têm que estar em condições fisiológicas parecidas e adequadas. Imediatamente após a enxertia, a gente tem que todas as superfícies cortadas devem ser protegidas contra a dessecação. A gente utiliza geralmente um saquinho plástico, esse saquinho de geladinho, por exemplo, é muito utilizado. Cuidados apropriados devem ser dedicados ao enxerto por algum tempo após a enxertia. A gente tem o contato íntimo entre o enxerto e o porta-enxerto, é fundamental para o êxito da enxertia. A gente pode ver aqui, contato íntimo, tá vendo? Contato correto. Olha o câmbio, olha o câmbio vascular aqui que vai ser ligado. Então eu não posso deixar espaço entre o enxerto e o porta-enxerto, justamente porque por conta da oxidação, posso ter a questão aí de acúmulo de água, apodrecimento e assim por diante. Olha aqui, aqui já vai estar errado, porque eu tô com pouco contato, contato que veio, mas no final aqui, afunilou. Isso aqui pode acumular, isso aqui pode dar erro no final. A mesma coisa aqui, eu não estou tendo um contato, contato com o câmbio vascular igual a esse aqui, tem que estar em síntese, em sintonia. Então temos alguns cuidados com coleta e preparo dos garfos, assim como a gente viu lá para as borbulhas, Então aqui é um exemplo aqui de caquizeiro, Então depende da espécie, geralmente a gente colhe ramos maduros, Aqui no caso do caquizeiro do ano anterior. Os garfos eles podem ser terminais ou subterminais, Então geralmente a gente não pega o garfo de ponta, o garfo na posição ali baixeira do ramo, justamente porque ele já está mais lignificado e tem essa questão aí dos vasos condutores, que eles já estão em processo de maturação muito mais avançado. Aqui, por exemplo, a gente pode ter conservação desses garfos,
no abacateiro a gente conserva ele em saco plástico, né, ao ambiente. Então o período de conservação, que é um experimento, né, foi medir o período de conservação e a percentual de enxertos brotados, né? Então, para vocês verem que até 16 dias em temperatura ambiente não se tem a diferença estatística, né? Então, ou seja, a percentual de enxertos brotados continuou em patamares elevados, né? Com 20 dias já se houve um decréscimo considerável e estatisticamente diferente. Quais são as modalidades de garfagem, né, que a gente tem? Então a gente tem as principais, né, a garfagem no topo e a garfagem lateral. Aqui é outro tipo de enxertia que a gente vai falar, que é a encostia, né? Então a garfagem no topo podemos ter em fenda cheia, né, meia fenda, a inglês simples, né, a inglês com entalhe, né, e a lateral no albume. Então são modalidades de garfagem que a gente pode ter. A mais comum é essa no topo em fenda cheia, né, que eu vou mostrar para vocês. Então, garfagem no topo, né, em fenda cheia ou em meia fenda, né. Então, fenda cheia, né, a gente faz esse corte, o corte né, no porta-enxerto e o corte no enxerto, né, encaixa, né, tá vendo? Encaixou, fenda cheia completamente, faço o amarreo, né, é uma das mais utilizadas aí na cultura da mangueira, né. Aqui para vocês verem que no abacate, né, também em fenda cheia, garfagem no topo, né, em fenda cheia. Aqui a fenda simples, né, ou inglês simples, é como se a gente fizesse somente um talho, né, no enxerto e também um talho no porta-enxerto, fazendo com que as duas partes se unem, né, se unissem. Então tem as variações, né, aí já tem a variação do inglês complicado, que é essa fenda, né, simples, só que faz um corte aqui para ter esse contato maior, né. Eu particularmente não gosto de utilizar porque dá muito mais trabalho, né, dificulta, né, o tempo, por exemplo, do enxertador ali. Aqui a garfagem no topo, né, a inglês simples com entalho, só para vocês verem. Faz um talho, é como se a gente fizesse um cortezinho, né, um entalho para ter um encaixe maior, né, para coincidir. Ele é mais indicado para ramos finos, né, a gente vai coincidir um dos lados do câmbio. Aqui tem o engarfo com entalho, né, que eu já falei, ideal para os ramos finos, maior contato cambial, rápida cicatrização, né. Uso de raiz como porta-enxerto também pode ser feito, né, esse com entalho, mas não é muito utilizado não, tá, pessoal? Eu falando aqui só para vocês terem a noção que existe, né. A mesma coisa nesse utilização de porta-enxerto de raiz, né. Olha aqui para vocês verem, né, esse aqui é o entalhe a enxertia por garfagem, né, com meia fenda, né. A garfagem lateral no alburno, que é outro tipo de garfagem, é mais usado para plantas perennifólias, né, ou seja, plantas com folhas perenes e com folhas grandes, né. Não é tão utilizado também não, porque é para algumas espécies específicas, né. Então o que a gente faz, né, esse contato aqui, essa garfagem lateral, né. E
temos, né, antes de falar da enxertia por encostia, né, eu tenho aqui, cadê? Eu vou mostrar para vocês, eu fiz um vídeo, eu tenho uma tesoura, né? Essa tesoura facilita a confecção da garfagem, né? De porta-enxerto. Deixa eu ver se eu, onde que eu coloquei, aqui, achei. Então a gente tem, né, essa tesoura, né? É uma tesoura que facilita a confecção, né, do corte, né? Aqui, ó, ela tem uma lâmina e essa lâmina ela já faz esse corte, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui ela faz o corte da garfagem, né, de fenda cheia. Então a gente tem o corte no porta-enxerto e aqui, não sei se para vocês verem, né, um corte no porta-enxerto e um corte também no enxerto, né. Eu fiz uma demonstração e vou incluir aqui nessa videoaula, certo? Para vocês verem como que funciona e facilita muito, até quem não tem prática, como eu, né, que eu já pedi a prática há algum tempo, então facilita bastante o processo de garfagem, né? Aqui a enxertia por encostia, né, é a união de plantas, a união lateral, né, de plantas com sistemas radiculares diferentes, né? Ou seja, eu tenho duas plantas aqui e eu quero enxertar. Eu faço essa união do enxerto, né, dessas plantas por encostia. Depois que há a brotação, eu vou e separo, né, e deixo somente uma. Então, após a união do enxerto, né, separar uma das plantas do seu sistema radicular e a outra, né, da sua parte aérea. Então, eu quero, por exemplo, eu quero enxertar essa planta aqui. Então, após o pegamento, eu vou fazer o que? Eliminar essa planta aqui e deixar somente essa, né? Então, porém, tem um pouco uso em nível comercial, tá, pessoal? É mais para questão didática, vocês saberem que existe esse tipo de enxertia, né? Então, a gente tem, né, a encostia lateral, olha aqui para vocês verem. O segredo é união dos vasos, né, dos câmbios. Essa enxertia lingueta a gente utiliza em tomateiro, né? Já tem esses estudos no tomateiro, maracujazeiro, mais questão de controle de doenças do solo, né? Tem encostia de topo, né? Então são diversos tipos de encostia. E a gente tem, pessoal, também algumas formas especiais de enxertia, né? A subenxertia, né, é uma delas. Então ela é realizada quando há um dano, né, houve um dano significativo no sistema radicular da planta, né? Então consiste em quê? Em enxertar na copa um novo porta-enxerto, né? Então a garfagem, especialmente fenda dupla, é o sistema mais adotado neste caso. A gente vai observar aqui, né, a subenxertia. Então a gente tenta recuperar, né, esse sistema radicular. Olha aqui para vocês verem, tá vendo? Eu tenho uma planta, ela está danificada, o sistema radicular, mas aí eu venho com um novo porta-enxerto, né, e faço essa subenxertia. Então essa subenxertia é como se fosse analogamente falando, é como se fosse aquelas processo de sustentação, né? Na bananeira a gente tem quando a bananeira ela é um porte muito elevado, sujeita a tombamento, a gente faz um apoio com varas de bambu, né, para dar um suporte. Então é mais ou menos nessa ideia aí, né?
Aqui a gente pode ver a subenxertia nos citros. Então eu estou tentando recuperar essa planta aqui. Aí eu venho e faço, né, essa subenxertia. Então aqui, ó, vai dar um suporte no sistema radicular, né, sustentação. Olha aqui para vocês verem, né? Nogueira peça com enxerto. É como se eu tenho uma planta lá e eu não quero, ela está com o sistema radicular comprometido, pode tombar, né? Só que é uma planta muito antiga, apelo emocional, tal, a gente pode fazer esse tipo de enxertia, né? Agora temos a sobreenxertia, né? A sobreenxertia, né, o porta-enxerto é uma planta adulta. Então, é útil em casos em que a copa foi seriamente danificada por pragas ou doenças, né? Então, a necessidade de troca da cultivar-copa. Então, falta de plantas, polinizadores em um pomar, também outra finalidade, né? Normalmente é feito por gafagem, né? Substituindo total ou parcialmente a copa. E também é possível produzir em uma mesma planta diferentes cultivares. Foi aquele tipo de enxertia que eu mostrei para vocês, né? Foi feito lá no projeto Jaíba, que é para a substituição de copa, né? Essa sobreenxertia. Eles substituíram a copa que produzia a manga Adem pela a cultivar Palmer, certo? Então a gente tem aqui uma sobreenxertia, né? Faz-se a poda drástica, vem a brotação e depois a gente pode fazer a gente faz a enxertia nesses ramos, certo? Outra forma especial de enxertia, como eu já disse para vocês também, quando a gente começou a falar de enxertia, é a técnica de interenxertia, né, que é a utilização de um enxerto, né, intermediário entre o porta-enxerto e o enxerto, né. Ele é usado principalmente para duas finalidades, né. Quando o porta-enxerto e a cultivar-copa, né, ou enxerto, eles são incompatíveis entre si. Então a gente utiliza esse intermediário aí, esse enxerto, né, ou interenxerto intermediário que seja compatível com os dois, né? Então é um processo de duas enxertias, né? Eu tenho um porta-enxerto, vou ter o filtro e depois do filtro eu tenho a minha cultivar copa, né? E também a gente trabalha quando há necessidade de controlar o vigor da copa, né? Devido ao porta-enxerto que tem que né, induz um elevado vigor. Então eu tenho essa utilização dessa técnica justamente para diminuir o vigor, né, das plantas, certo? Então é basicamente isso aí. Agora vou mostrar para vocês algumas fotos, né, do que eu estou falando aqui, da interenxertia, né? Eu realizei um estudo nos capítulos do meu doutorado e a gente viu um resultado muito interessante, né, para a redução do vigor, certo? Aqui é a remoção do amarrio, a gente já viu operações por enxertia, né? Dependendo da espécie, a gente tem a engafagem 120 após a enxertia, né? Tem as desbrotas, né? Forçação de brotação também e a decapitação do porta-enxerto, né? Aqui é alicate para enxertia, foi o que eu mostrei para vocês, né? Que na verdade não é um alicate, né? É uma tesoura de enxertia e faz esses cortes aí. No caso do meu, faz esse corte aqui, ó. Mostrando para vocês, justamente, né, facilita bastante o trabalho, né, do enxertador. A gente tem também, mostrar aqui
comparação entre aqui para vocês verem, só um minuto. Então, ó, aqui foi um experimento, né? Então essa planta aqui é de ameixa, estava medindo a altura e vocês podem notar que ela não tinha ela só estava enxertada, né? Não tinha filtro. Mostrando para vocês. E essa planta aqui, ó, da mesma variedade, ela foi interenxertada, ou seja, ela tinha um terceiro, foram feitas duas enxertias, né? Então ela tinha um filtro nela e podemos ver, olha a diferença, né? Redução de tamanho entre essas duas plantas, né? Bem nítido que o interenxerto ele é eficaz na redução do porte, porque isso eu já falei, né? Dificulta com essas duas enxertias, dificulta o processo, né, de translocação de água e também de nutrientes. Então essa planta ela cresce menos, né? Então a gente avaliou e viu que essa redução no porte não influenciou na produção, né? Então a gente pode ver aqui é o florescimento, vou mostrar para vocês, né? Essas mesmas plantas de ameixa, né? Aquela ameixa que a gente chama japonesa, né? Olha aqui para vocês verem, né? A floração é só uma planta caducifólia, que as plantas, né? As flores caem, na verdade as folhas, né, caem na época do outono e inverno e tem todo um processo de florescimento. Então olha aqui, essa planta aqui ela foi interenxertada, ó. Ela tinha um porta-enxerto, depois enxertou, né, o porta-enxerto dela era de pêssego, o filtro era pêssego também e a cultivar-cópaca era ameixa, né? Então a gente, e aqui eu vou mostrar a produção, florescimento, andamento. Olha aqui, né? Já o fruto, né? Em desenvolvimento. E deixa eu ver se tem a da colheita. Tem sim. Olha aqui. Essa planta, né, é o fruto, né, tinha 3 variedades diferentes. Aqui estão as medindo a altura, né, para vocês verem. Aqui o processo de, né, um dano fisiológico, mas esse artigo ele está publicado e não houve diferença, né? Não houve diferença entre de qualidade de fruto, né? Entre aquelas que não foram interenxertadas, ou seja, a interenxertia não influenciou negativamente nos frutos. Então a gente tem plantas, né, com porte menor, então eu vou gastar menos, com poda eu vou gastar menos, vai facilitar, eu posso adensar esse pomar, vai facilitar os tratos culturais, né, e assim por diante. Ok, pessoal? Então, voltando para nossa aula aqui, né, a gente consegue então finalizar a parte de enxertia, certo? Eu vou incluir no final dessa aula o vídeo que eu fiz para vocês, mostrando esse. É um vídeo bem simples e caseiro, né? Eu fiz no momento da gravação dessa aula e vou disponibilizar aqui para vocês no final da aula, certo? Então até a nossa próxima aula.